Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Elevemos o pensamento a Deus para agradecer a Ele pela oportunidade, dizendo-lhe: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, com a graça de Deus. O tema do Evangelho que foi escolhido é: o que de fato é importante em nossa vida? Porque todos nós precisamos ter uma meta, ter um objetivo para ser alcançado. E o Lee Jampolsky diz uma coisa muito interessante. Eu vejo em cada problema de saúde que eu vivi como uma aula do que é verdadeiro e fundamentalmente importante em relação à vida. E ele diz: quando as dificuldades, os problemas, os obstáculos surgem em nossa vida, muitas vezes temos a impressão de que estamos sendo punidos por Deus. Outras vezes, oramos pedindo ajuda e a situação não muda. E muitos de nós afirmam, nos leva a pensar que Deus se esqueceu de nós. Essas ideias, essas afirmações, esses pensamentos necessitam serem urgentemente reformuladas. Na carta escrita pelo apóstolo João, ele afirma que Deus é amor. Certamente é a definição mais sintética de Deus. Mas, no entanto, é a definição que, a meu ver, mais se aproxima da natureza de Deus. Deus, sendo o amor perfeito,
é impossível acreditar que o pai se utilize de métodos punitivos para corrigir os seus filhos. Quem ama não castiga, não violenta, mas educa. Nessa ótica, meus irmãos, problemas, em geral, não são punições celestiais aos nossos erros. São aulas integrantes do programa educativo que cada um de nós está cursando no planeta Terra, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Por isso que aqui na Terra, meus irmãos, todos nós passamos por testes, por provações, por expiações. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas tudo isso visando o nosso crescimento intelectual e moral. Nesse programa, meus irmãos, temos disciplinas novas, disciplinas já cursadas nas quais não obtivemos aprovação. Através das aulas da vida, as quais se apresentam em forma de obstáculos dos mais variados, cada um de nós está aprendendo novos valores, reavaliando posturas que estão nos fazendo sofrer, porque nos deixam à margem do caminho da felicidade. E o Dr. Lee Jampolsky, um notável psicólogo americano, tem muito clara essa ideia ao afirmar que ele encara seus problemas de saúde como aula nas quais avalia o que realmente é verdadeiro e importante em sua vida. De fato, num leito de hospital, com a saúde em crise, algumas coisas que eram importantes antes da enfermidade passam a não ter nenhuma importância para nós. Porque nós só damos valor à saúde quando percebemos que não a temos mais. Na verdade, elas já não eram verdadeiramente importantes, mas nós atribuímos a ela uma importância que não tinham. E somente a enfermidade nos faz enxergar isso. Que importância, por exemplo, tem em nossa vida um rancor que trazemos no peito, quando o médico nos diz que estamos entre a vida e a morte, com as nossas artérias obstruídas? Creio que você responderá que nenhuma, como eu. Então, a doença coronária não seria uma aula de perdão, de desobstrução das nossas emoções tóxicas, de valorização da própria vida? Muitas vezes, quantas vezes nos custa entender que o sentido de nossa vida não está no que possuímos, mas em como vivemos. No final de uma existência física, muitas vezes sentindo a proximidade da morte, dificilmente vamos encontrar pessoas arrependidas dos investimentos financeiros que deixaram de fazer,
dos imóveis que não adquiriram. Tampouco vamos encontrar pessoas felizes, porque acabaram de receber um presente valioso. E que tais pessoas se ressentem na hora da partida. A cuidadora de pacientes terminais, Bronnie Ware, escreveu um interessante livro a respeito do assunto e identificou 5 lamentos mais frequentes de pessoas diante da morte. O livro que eu estou citando chama-se Antes de Partir, da editora Jardim dos Livros. Diz ela: vou relacioná-los a seguir, a fim de que possamos mudar as prioridades de nossa vida enquanto há tempo. Primeiro lamento: desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Lamento 2: desejaria não ter trabalhado tanto. Lamento 3: desejaria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Lamento 4: desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. Lamento 5: desejaria ter me permitido ser mais feliz. E eu pergunto: qual seria o nosso lamento se hoje fosse o último dia nosso aqui na Terra? Esta pergunta eu faço como único propósito de despertar as mudanças que ainda podemos e devemos fazer em nossa vida. Vivamos de tal forma a partir de agora que nenhum lamento nos surpreenda na hora de partir, e que apenas o riso, o amor e a gratidão fiquem estampados em nosso rosto. Porque morrer, todos nós morreremos um dia, mas saber morrer é para bem poucos. São para aquelas pessoas que passaram pela vida, aproveitaram as lições que a vida lhes deu, se prepararam para a partida e partiram felizes, calmos, tranquilos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. Até breve, amados e queridos irmãos.